Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré estejam com todos. Bom, nós vamos estar dando continuidade à mensagem de domingo. Tá, e essa mensagem ela vai falar sobre contaminação religiosa, que é algo que quem vive no ambiente de igreja sabe, entende o quanto isso é ruim para a vida da igreja, né? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, do verso 11 ao 23, nós estaremos meditando nesse texto. Essa é uma série de 4 mensagens, tá? Então, quando eu estiver pregando aqui na quarta-feira, estarei falando sobre esse mesmo assunto até a 4ª mensagem, tá? Esta é a 2ª. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, verso 11. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, sua fazenda, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Até aqui. Um filho, ele pede a herança antecipada ao seu pai. O pai nem deveria dar, mas dá essa herança antecipada para os seus filhos. E esse filho, ele tem umas características. Eu falei na mensagem passada, só para a gente contextualizar. O filho, ele sabe que ele tem um pai. Esse filho da parábola.
ele sabe que ele é também herdeiro do pai. Tudo que o pai tem é dele. O filho, ele também sabe que ele é livre. Ele pode ir e vir a hora que ele quiser. O pai não vai impedi-lo de fazer o que ele quer. Veremos mais uma marca desse filho. O filho, ele é passível de erros. Então o filho, ele erra. Esse texto nos mostra que, embora sendo filhos de Deus, porque essa parábola vai retratar esse pai como Deus, Jesus ele conta essa parábola dessa forma. Então esse pai, ele é Deus. O filho, os filhos são aqueles que estão em casa, fazem parte, ou seja, somos nós. E ele vai falar desses filhos, e ele vai dizer que tem um que pediu que o pai repartisse com ele a herança. Ele foi embora. E ele gastou as coisas, a herança que ele tinha de qualquer maneira. Às vezes nós, como filhos também, nós abandonamos o Senhor. Nós abandonamos o nosso Deus. Mesmo sendo filhos, nós ainda erramos. Às vezes nós enfiamos o pé na jaca. Fazemos coisas que não é para fazer. Sabemos que Deus é santo. Nós somos servos de Jesus, somos amigos dele, discípulos dele. E tudo isso não impede que nós cometamos erros também. Nós falhamos também. E a Bíblia diz que nós pecamos de muitas maneiras. Nós pecamos às vezes por pensamento. Nós pecamos às vezes por palavras. Nós pecamos às vezes até quando nós não fazemos nada. Nós sabemos que é para fazer e não fazemos. Pecamos também por inércia. Então nós pecamos quando nós somos negligentes. E eu estou falando de crente. Eu estou falando de nós, filhos de Deus. Esse filho, aparentemente, ele tinha alguns projetos. Assim como nós também temos. Nós projetamos, nós pensamos. Esse filho, ele, de posse dos bens dele, ele resolveu sair. Ele tinha talvez um projeto, fazer alguma coisa, pegar esse valor e construir alguma coisa, ou simplesmente dar uma volta, dar uma viajada. E assim também nós fazemos isso, muitas vezes. Como filhos de Deus, nós queremos dar uma volta. Nós queremos dar uma espairecida. Nós queremos conhecer algo novo. Muitas vezes, nascidos num lar evangélico, não conhece o mundo. Não, eu vou dar uma volta no mundo para ver como é o mundo lá fora. Conhecer um pouco das coisas que tem lá fora, que eu só ouço falar. E esse filho foi. Ele caminha nessa direção, ele vai. Impressionante. Deus, ele tem a maneira dele de nos ensinar. Deus tem a forma dele, a didática dele. E diz o texto que quando ele acabou com tudo que ele tinha, quando todo o dinheiro dele terminou, as provisões dele acabou, começou um período de grande fome naquela região.
Agora ele já não tinha mais amigos, porque ele não tinha mais o que gastar, não tinha mais amigos. Agora ele não tinha mais dinheiro, e ele precisa trabalhar para sobreviver. E ele vai procurar emprego. Talvez tivesse passado um ano todo só na farra, um ano gastando aquilo que ele tinha recebido do seu pai, talvez mais que isso, mas agora ele precisa voltar ao trabalho. Só que não tem trabalho. Ele procura serviço, mas não tem serviço. Olha, eu quero ser carpinteiro, não tem serviço de carpintaria. Não, olha, eu quero plantar, não tem serviço de roça para plantar. Eu quero colher, não tem colheita. É um período de estiagem. Rapaz, não tem serviço. Bom, mas, espera aí. Tem um senhor que ele tem uma criação de porcos. Porco para o judeu é bicho imundo. Não daria para trabalhar com esse negócio. O bicho é imundo. Deus condenava o Antigo Testamento. E agora como é que faz? Não tem outro serviço, vamos cuidar desse bicho imundo mesmo. Ele vai. Chegando lá, ele estava com fome, ele queria comer da comida dos porcos. E o dono diz, de jeito nenhum. Aqui é para engordar só o porco, não é você não. Você vai receber o teu salário. Quando você receber, você come o que você quiser. Mas aqui não. Vamos trazer para os nossos dias, né? A gente não sabe o que é alfarrobeira, mas a lavagem dos porcos, a ração dos porcos. O que tem aqui é ração de porco. Você não vai comer não. Você vai comer outra coisa qualquer. Gente, nem a ração do porco ele podia comer. Então muitas vezes nós saímos da casa do Pai, nós saímos da presença de Deus e nós vamos onde nós tínhamos o banquete, onde nós tínhamos comida boa, nós deixamos a casa do Pai para comer lavagem lá fora. Muitas vezes tem crente comendo lavagem e não sabe. Porque abandonou a casa do Pai, porque saiu, recebeu a bênção do Pai, recebeu a herança do Pai, recebeu a salvação, mas resolveu sair. Para comer lavagem vale a pena? Esse jovem, ele fez isso. Como filhos, nós erramos. Como filhos, muitas vezes nós falhamos, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais santo nós formos, mais consciência do pecado nós teremos. E isso é bom ou é ruim? Ter consciência do pecado é bom ou é ruim para nós? É ruim? Não é bom. Então ter consciência que pecado é pecado para nós é bom, porque nos afasta dele. Se nós temos conhecimento do Pai, se nós temos comunhão com o Pai, ter conhecimento sobre o pecado é bom para nós, porque isso nos afasta dele. Se eu não tenho comunhão com o Pai, se a minha comunhão com o Pai está distante, eu acabo olhando para o pecado e me deixando seduzir por ele. Eu acabo sentindo o cheirinho do pecado e achando bom. Eu acabo caminhando na direção dele. Ter conhecimento do pecado, vivendo em santidade é bênção. Porque se eu pecar, se eu escorregar, se eu cair, eu sei que eu posso me arrepender. Eu sei que eu posso pedir perdão, porque o meu Pai me perdoa. Esse filho, ele teve essa experiência.
Mas o contrário também é verdade. Quanto mais distantes de Deus, embora mergulhados na religiosidade, mais confiante nós estaremos em nós mesmos, não nos importando com a infinita graça e misericórdia do Senhor. A contaminação religiosa, ela faz com que eu não me importe com a palavra de Deus. Ela cria aqui como uma casca sobre a minha vida, de maneira que o pecado ele já não me agride mais. O pecado ele já não me maltrata mais. A religiosidade, quando nós estamos contaminados pela religiosidade, quando um crente peca, o que é que comumente nós falamos? Ele não é crente, é um sem vergonha. Não é assim? Quando um crente erra, quando um crente falha, nós julgamos, mas a Bíblia diz: quem somos nós para julgar? Jesus diz que Ele é o juiz, Ele é que vai julgar. A mim e a você cabe conduzir essa pessoa para o caminho do arrependimento, para o caminho do perdão, mas muitas vezes a igreja expulsa para fora. Em vez da igreja acolher, atrair, botar debaixo do braço, cuidar, sabe, limpar as feridas, fazer uma asepsia, nós acabamos empurrando as pessoas para fora, machucando mais, rejeitando de novo. A religiosidade, ela faz isso. Uma igreja contaminada pela religiosidade, ela trata mal as pessoas, ela trata mal os irmãos. O que você acha que faz o crente esconder os seus erros, suas brigas e seus pecados? Por que é que o crente, quando ele peca, ele se esconde? Ele se esconde por causa do julgamento. Ele se esconde porque o que é que as pessoas vão falar de mim, vão falar mal de mim, vão me criticar. Aí as pessoas, os crentes, eles acabam se escondendo. Mas qual é o papel nosso como igreja? É o papel do pai. Vem cá, meu filho, você errou. Minha filha, você errou. Vem aqui. Vamos conversar. Você está arrependido? Você está arrependido? Vamos orar. Vamos confessar esse pecado. Essa é a nossa função. É isso que essa parábola está mostrando para nós. Mas uma igreja contaminada pela religiosidade, ela quer expurgar essas pessoas do nosso meio. Por quê? Para ficar aqui só os santos, só aqueles que não têm pecado. Mas não sabem eles que fazendo isso, eles estão pecando. Eles estão fechando a porta da salvação para essas pessoas. Eles estão fechando a porta do perdão para essas pessoas, fechando a porta do arrependimento para essas pessoas. Então eles estão em pecado, porque estão fazendo os outros permanecerem no pecado. A contaminação religiosa, ela faz com que eu ignore as pessoas, que eu ignore o sentimento das pessoas. E nós precisamos ter cuidado com isso. Muitos pensam que depois que aceitaram Jesus, são proibidos de pecar, são proibidos de errar. Mas não é isso que a parábola está mostrando. Nós erramos sim, nós falhamos porque pecamos de várias maneiras. Pecamos quando nos omitimos. Sabemos que temos que falar da palavra de Deus para alguém e nós não vamos falar. Temos a oportunidade de pregar, mas nós não vamos pregar. Isso é omissão, é pecado.
Então nós pecamos de muitas maneiras. Mas a contaminação religiosa não me deixa ver isso, não me deixa enxergar isso. O medo de errar tem se tornado um tormento na vida de alguns crentes. O pastor Alcione, no livro que eu li, ele diz em seu livro que essas pessoas, eles andam como se estivesse pisando em ovos, para não errar, para não pecar. Ele diz que são o grupo dos vigilantes. Isso pode ser chamado de pecadofobia. Tudo é pecado. Tudo que você fala é pecado. Você brinca, é pecado. A roupa que você usa é pecado. A pessoa contaminada pela religiosidade, tudo que ela vê, praticamente, que ela não concorda, é pecado. Se ela concordar, tudo bem. Mas você sabe o que é engraçado? Tudo é pecado na igreja, menos na família dela. A família dela pode fazer, não tem problema. Mas se outro irmão da igreja fizer, é pecado. Religiosidade. Uma casca de religiosidade muito grande. Para quebrar, tem que ser com um britador, senão não quebra. Só Jesus para fazer isso. A primeira coisa é nós enxergarmos. Se nós estamos assim, precisamos sair dessa condição. Por incrível que possa parecer, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver Jesus sendo cobrado o tempo todo. Jesus, quando curava, não podia curar. Quem é que reclamava com ele? O religioso, o crente, o fariseu. Ele ia libertar alguém, está libertando pelo poder do diabo. Quem que estava falando? Os fariseus, os saduceus, os escribas. Tudo que Jesus ia fazer, ele era censurado. Por quê? Por causa de uma capa religiosa que estava sobre a vida daquelas pessoas, que eram os crentes da época. Eram as pessoas que conheciam a Bíblia da época. Eles que se opunham a Jesus, eles que contrariavam aquilo que Jesus fazia. Gente, a contaminação religiosa, ela é tão grande, a religiosidade é um problema tão grande no meio da igreja, que chegaram a arranjar testemunha falsa para prender Jesus. Eles não podiam prender Jesus porque Jesus não fez pecado nenhum, ele não errou jamais. Mas eles conseguiram lá testemunhas falsas para dizer que Jesus estava errando, para poder prender Jesus. A religiosidade faz isso. Essa contaminação, ela faz isso no meio da igreja, de maneira que é mais fácil, é mais importante você guardar a sexta-feira santa, não faz nada na sexta-feira santa, do que curar uma pessoa nesse dia. Fazer um culto de rua nesse dia, nem pensar, é sexta-feira santa. Estou dando um exemplo, lá era o sábado que eles usavam. Não podia fazer nada no sábado. Curar uma vida não pode no sábado. Salvar uma vida não pode no sábado. Mas quando o boi dele caía no buraco, ele ia lá tirar. Então a gente não consegue entender. A religiosidade, ela cega os olhos da igreja, para que a igreja não veja, para que a igreja não perceba aquilo que está acontecendo à sua volta, para que a igreja não cumpra o seu papel de curar, salvar e libertar as pessoas.
Então é isso que acontece. A contaminação religiosa é uma praga no meio da igreja, porque não permite que a igreja cumpra o seu papel. Então isso é coisa terrível. Então essas pessoas, eles sempre se levantavam contra Jesus, eram os crentes da época, os que mais conheciam a Bíblia na época, estavam cegos espiritualmente, sofriam de miopia espiritual. Os crentes, na plenitude da sua religiosidade, perseguiram Jesus sempre perseguiam Jesus, até que conseguiram prendê-lo e levá-lo à cruz, e matá-lo na cruz. Mas eles achavam que eram eles que estavam fazendo isso, mas na realidade Jesus veio para este propósito. Ele veio para morrer lá, desmascarar todos eles, ressuscitar no terceiro dia e nos trazer a salvação, e nos dar a salvação. Foi para isso que ele veio. Mas as pessoas religiosas, elas não se importam com as pessoas, estão preocupadas com dias, estão preocupadas com coisas. Pastor, mas no feriado? Pastor, mas a pessoa está endemoniada. Pastor, mas hoje é Natal. Não dá para a pessoa ficar endemoniada lá não, até o dia 26, para a gente ir lá resolver esse problema. Dias são mais importantes do que pessoas. Coisas são mais importantes do que pessoas. A religiosidade faz isso na nossa vida. Jesus, ele não olhava para essas coisas. Ele veio para se relacionar. Ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para abençoar a vida do ser humano. Mas a religiosidade na igreja faz com que eu olhe para todas as coisas, menos para as pessoas. O irmão está doente, não tem problema. O irmão está precisando comprar a cesta básica, ele vai trabalhar. Eu trabalho para comprar a minha feira, ele tem que trabalhar para comprar dele. Olha, uma receita médica. Não, irmão, tem que trabalhar. Jesus era o médico dos médicos. Ele curava, ele abençoava. Meus irmãos, tudo isso que está construído aqui é para o nosso conforto. Conforto de quem? Da igreja. E quem é a igreja? Nós. Agora, tem que comprar uma central de ar, mas aí tem que ir pagar uma passagem para o irmão ir daqui lá para Barretos, se tratar lá no Hospital do Câncer, um exemplo. Eu conserto a central, o irmão vai para lá, paga a passagem dele. O religioso vai dizer, não pastor, vamos consertar a central, porque domingo aqui o prédio está cheio, como é que faz? O pessoal vai sentir calor e o irmão vai morrer? A religiosidade faz isso. Olha, dá importância para as coisas, mas não se importa com as pessoas. Jesus, ele não olhou para isso, ele olhava para as pessoas. A religiosidade vai dizer que eu não posso pecar. Eu não tenho o direito de pecar. Só tem um jeito, irmão, de nós não pecarmos. Só tem uma forma, que está lá em Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, verso 27. Dê uma olhada lá. Dá para colocar aqui? Vai colocar aqui no telão, para que você possa ler. Está aí, ó. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso,
enfrentar o juízo. Esse texto, né? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Pronto. Só até aqui. Irmãos, só tem uma maneira da gente não pecar mais. Que maneira é essa, pastor? Morrendo. Depois que você morrer, segue-se o juízo. Então, você virou cadáver, pronto, você não peca mais. Também não pode ser salvo, se morreu sem salvação. Mas pecar também você não peca. Então, você que é crente, que não quiser pecar mais, morra. A única maneira de não pecar mais é morrendo. Tá? Enquanto Jesus vier e você estiver vivo, você vai estar correndo o risco de pecar. E se pecar? Vamos ver já já o que é que vai acontecer se nós pecarmos. Eu não estou dizendo, irmãos, que estou mandando ninguém pecar não, viu? Estou mandando ninguém pecar. Pastor, então eu tenho que pecar para não morrer. Não, né? Estou mandando ninguém pecar, não é nada disso. Até porque o pecado, ele nos faz mal, de todas as formas. O pecado, ele nos fere, nos traz vergonha, frustração, medo, sabe, um sério pecado não presta, então não peque. Mas eu estou dizendo para você que é impossível a gente viver sem pecar. A religiosidade, ela exige que você não peque. O que eu estou dizendo é que se você pecar, assim como na parábola, o Pai está pronto para te perdoar. Em 1 João capítulo 2, verso 1, 1 João 2, 1, também vai ficar bem claro aquilo que o Senhor vai dizer. Está aqui, ó, João falando: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Outra versão vai dizer que nós temos um advogado da parte do Pai. Mas João, ele está advertindo: meus filhinhos, olha, não pequem. Mas se pecar, nós temos um Pai, nós temos Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso intercessor, sabe, Ele é aquele que está pronto para defender a nossa causa. Então não é para nós pecarmos, mas se porventura pecar, nós podemos recorrer a Ele, e nós precisamos entender isso como crente. A religiosidade cega os nossos olhos para essa verdade. Eu quero dizer para você, irmãos, o Senhor, Ele nos usa, apesar de nós. O Senhor, Ele usa você, apesar de você. O Senhor é aquele que quer que nós caminhemos na direção dEle, entreguemos a nossa vida a Ele, para que Ele possa cuidar de nós, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos ensinar a verdade, para que Ele possa nos ensinar como caminhar nesse mundo. Diferentemente de nós, Deus não tem problemas em usar homens que falham. Ele usou João, Ele usou Paulo, Ele usou Pedro, Ele usou Marcos. Esses homens falharam. Quando Jesus foi preso, todo mundo vazou, todo mundo foi embora, todo mundo correu, abandonaram Jesus, deixaram Ele sozinho. Mas depois Jesus tem um encontro com eles, Jesus já ressuscitado, tem um encontro com eles novamente. Jesus sabia do potencial que havia em cada um deles. E Jesus se encontra com eles novamente, não mais com os 12, agora só com 11.
porque o outro já tinha se enforcado. Porque é isso que o pecado faz, ele mata. O pecado mata. Então não é bom pecar. Precisamos evitar o pecado. Mas tem coisa que não dá para evitar. Tem tipo de pecado que não dá para evitar. Tem coisas que nós julgamos mesmo sem perceber. E é por isso que precisamos nos arrepender e pedir perdão. A nossa vida não pode ser um depósito, um estoque de pecado. Nós não podemos viver assim. Jesus, ele consegue enxergar o nosso potencial e investir em nós. Sabendo que no futuro seremos muito melhores do que hoje. E ele pôde olhar para esses discípulos e enxergar isso neles. E realmente, depois que Jesus vai para a glória, os discípulos dele, eles saíram. E eles fizeram uma obra maravilhosa. E porque eles fizeram bem feito o trabalho deles, é que proporciona esse momento aqui para nós hoje. O evangelho deles chegou até nós. E de nós está passando para outras pessoas. Então eu louvo a Deus por isso. Você foi chamado para ser um líder. E todo líder precisa aprender com os seus erros. Claro, eu como líder, prefiro mais aprender com o erro do outro. Então quando eu vejo que o outro errou, levou uma lapada, opa, não vou fazer isso porque isso vai doer em mim. Doeu nele, vai doer em mim também. Então eu já não faço aquilo que ele fez. Então eu prefiro estar olhando e vendo aquilo que está acontecendo de errado para eu não fazer, né? Mas se eu erro, eu também aprendo com os meus erros. Eu preciso aprender. E a maneira que eu tenho, principal de aprender, se eu falhei com alguém, eu tenho que chegar até essa pessoa, conversar com ela, pedir perdão para ela, receber o perdão dela. Então eu preciso me humilhar. Jesus, ele se humilhou por nós. Então nós também precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Esse filho, ele voltou, ele entendeu e foi perdoado. Veja que ele saiu, ele passou fome. E o pai diz, olha, mande matar um boi para ele, porque ele está com muita fome. Mandou matar um novilho gordo, cevado. Vamos fazer um churrascão para ele comer. Nem sandália ele tinha. Bota sandália no pé dele. As roupas devia estar tudo suja, rasgada, não tinha dinheiro. Lá tinha que andar, era de pé mesmo, porque cavalo ele já não tinha mais. Talvez tivesse para ir, mas para voltar já não tinha mais. Então bote uma roupa nova nele, sabe? Jesus, ele quer restaurar a nossa vida. Jesus, ele quer abençoar a nossa vida. A religiosidade, ela faz com que as pessoas se distanciem de Jesus Cristo e deixem de receber o perdão dele. Então nós, como igreja, nós precisamos fazer uma reflexão introspectiva. Eu estou vivendo uma religiosidade? Quando eu sei que alguém peca, eu desço o chicote da língua nessa pessoa? Eu digo, é isso mesmo, é bem feito. Eu sabia, bem que eu estava desconfiado, rapaz, tinha um negócio me contando, me falando aqui. Irmão, era o diabo que estava te falando, irmão. Você está dando ouvido para o diabo. Não era Deus. Que se fosse Deus, você tinha ido lá e tinha falado com a pessoa. Fulano, olha, o Espírito Santo está me dizendo que, olha, você vai passar por essa situação. Olha, o caminho que você está seguindo, aí foi o Espírito Santo que mandou. Mas se você ouviu, tinha um negócio me dizendo que, olha, esse irmão ia aprontar. Essa irmã era o diabo. Estava te avisando. O irmão ia cair. Não era o Espírito Santo, não.
Porque muitas vezes nós falamos assim dos outros. Eu sabia. Se tu sabia, infeliz, por que você não foi lá falar para a pessoa não errar? Não. A pessoa deixa o outro quebrar a cara, aí, viu? Falei que ia acontecer. Religiosidade, irmão. Como crentes, como servos de Deus, nós não podemos fazer isso. Como servos de Deus, nós estamos aqui para ajudar, para abençoar, para nos sacrificar pelo outro, para que ele possa viver uma vida abençoada. Não permita que a religiosidade contamine você. Amém? Amém.